Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão entender exatamente o que vai precisar fazer no projeto 1 da nossa Feira de Ciências. E eu já vou logo adiantar, né? Esse é um projeto que vai dar base para todo o resto dos projetos que a gente vai fazer aqui dentro desse contexto da nossa turma do terceiro ano. E se vocês fizerem isso bem feito, o trabalho de vocês vai ficar muito mais fácil de fazer depois. Então, o nome do nosso projeto é Levantamento e Caracterização de Resíduos Plásticos na Comunidade Escolar e Local. O foco, do nosso projeto é identificar os tipos e as quantidades e principais fontes de resíduos plásticos para subsidiar, a prática sustentável do reaproveitamento. Nós teremos uma duração de 3 semanas, então é necessário que vocês se atentem-se ao prazo, que está estipulado aí para a gente poder fazer um trabalho bem bacana. É importante pensar que esse é um trabalho científico e para a nossa feira de ciências, E como um trabalho científico, a gente vai precisar criar alguns passos, algumas métricas, necessárias para que o desenvolvimento do trabalho seja o melhor possível. Dentro disso, entra a ideia de investigar, de analisar, o que foi e como é que esse trabalho pode causar um impacto na nossa comunidade local, que é a comunidade de Veracruz. Seguindo aqui o projeto, a gente está diante de um problema, O descarte irregular dos lixos ou dos plásticos. E aí, quando a gente olha para essa situação dos descartes irregular, a gente vai ver isso sendo feito em vários ambientes no qual a gente anda, no qual a gente está. Desde a nossa escola, desde a comunidade, no comércio local. A gente começa a ter uma percepção de que não há um ensino ou uma ênfase, sobre esses materiais que são descartados. Não há uma coleta seletiva. Se vocês bem identificar, aí na nossa comunidade não tem uma coleta seletiva. E aí a gente precisa pensar para além desse lixo, desse descarte, ele precisa ser reconhecido, estudado e também criar uma possibilidade para esse descarte. E aí a gente vê que o aumento desses descartes, desses resíduos plásticos, eles acabam interferindo ou trazendo doenças, riscos sanitários à nossa população. E aí, diante disso, surge uma grande pergunta norteadora para a gente aí, que é a pergunta-chave da nossa pesquisa. Quais são os tipos, a quantidade e as principais fontes de resíduos plásticos gerados na comunidade escolar e na nossa comunidade local? E como esses dados podem subsidiar práticas sustentáveis de reaproveitamento? Então, a gente está diante de um problema que é fazer um levantamento, para saber quais são os tipos, quanto e quais são as principais fontes. Então, sem esses dados, sem dados, não é possível a gente planejar uma ação que seja eficaz para a reutilização e transformação desse lixo. Então, a gente tem um problema e dentro desse problema a gente está tentando transformar ele em algo que seja viável, que seja interessante para a sociedade, para a comunidade local em que a gente está vivendo. Não é só trazer dados, É, com esses dados, trabalhar uma possibilidade de uma conscientização ecológica, de um trabalho efetivo socioambiental. E dentro dessa pesquisa,
E diante desse problema, a gente nasce com alguns objetivos. E aí, desses objetivos, a intenção principal é conhecer, né, aferir, medir, entender esses resíduos plásticos que estão sendo descartados na nossa sociedade, na nossa comunidade. E aí entra o objetivo geral, que é realizar o levantamento, a quantificação e a caracterização dos resíduos plásticos presentes na comunidade escolar e local, visando a construção de uma base de dados que subsidie práticas sustentáveis de reaproveitamento. Então, professor, o que nós vamos fazer no nosso projeto? Ponto. O objetivo principal, que é o objetivo geral, é realizar um levantamento. E isso tem um método, né? Tem jeitos de se fazer. E nós vamos falar mais adiante como é que isso será feito. Dentro desses objetivos gerais, a gente elenca alguns objetivos específicos que vão nos nortear para chegar a um objetivo geral, ao final, a entrega do objetivo geral. E aí a gente elenca dentro do nosso projeto, tanto aqui no slide, quanto nos documentos escritos, né? Vocês já estão com os documentos impressos. Elenca esses objetivos específicos. O primeiro, que é identificar os principais tipos de plásticos que são descartados, o PET, PPP, PVC, entre outros plásticos que existem. Depois, quantificar a produção desses resíduos plásticos em diferentes contextos, aí na escola, nas residências, no comércio local. Depois, o objetivo 3 é classificar os resíduos quanto à tipologia e potencial de reaproveitamento, porque podem ter materiais que não é possível reaproveitar no contexto escolar. Às vezes não precisar reaproveitar em uma indústria, em algum equipamento maior, e a gente não tem como fazer isso. Nós vamos estudar esses resíduos que a gente pode, né, que tenha potencial para esse reaproveitamento no âmbito escolar. O quarto é mapear a origem dos resíduos plásticos da nossa comunidade. E aí é bom a gente olhar e saber aonde é que o pessoal está colocando os lixos, né? Na minha esquina, na esquina aqui o povo acaba fazendo um descarte, coloca móvel, coloca lixo, coloca as coisas tudo aqui no canto. E a pessoa chegou a colocar lá, não jogue lixo aqui, mas as pessoas teimam em jogar lixo ali naquele lugar. A gente vai começar a mapear na nossa comunidade aonde são esses pontos em que a comunidade acaba descartando esses tipos de lixos. Isso acontece em todo lugar. E a gente precisa ter esse mapeamento dentro do nosso projeto. O quinto objetivo específico é organizar esses dados que foram coletados em planilhas e gráficos para posteriormente fazermos uma análise desses dados. E o sexto objetivo é produzir representações visuais, com mapas, com gráficos da distribuição desses resíduos na nossa comunidade. E o sétimo, e é o nosso entregável, né, o nosso projeto entregável, nós vamos construir uma base de dados que vai poder subsidiar os subprojetos 2 e o subprojeto 3 desse projeto grande aí, que é sobre o plástico que nós estamos fazendo na nossa comunidade. E aí, diante do nosso objetivo geral específico, surge a metodologia, que é o como fazer, né? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter etapas nessa pesquisa. A primeira etapa consiste da gente planejar, da gente delinear a pesquisa. E aí a gente vai definir quais são os nossos objetivos, né? Qual a delimitação da nossa área de estudo, quais são a organização da nossa equipe de trabalho, e aí a gente vai ter que delimitar quem são as pessoas responsáveis por tal coisa. Isso é feito na época do planejamento. Uma parte muito importante de todo esse planejamento já foi feito, já foi realizado, já está em mãos de vocês, que é toda essa parte da documentação, da pesquisa, da metodologia, de como fazer, como planejar, tudo isso. Nós já fizemos essa parte, já entregamos a vocês. Agora depende de uma outra demanda, que é o planejamento das pesquisas. Então,
Fichas de levantamento, quem vai fazer? Como nós vamos fazer essas fichas? Quem vai preencher as planilhas? Quem vai fazer os roteiros? Quem vai aplicar os questionários, né? Então, tudo isso aí vocês vão definir entre a equipe de vocês. E após isso vai sair a coleta de dados, que é basicamente a observação, andar pelo bairro, andar pela comunidade, tirando foto, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa mesmo, de questionário, aplicação de questionário, tirando foto, gravando vídeo. É muito importante que isso aconteça na pesquisa de campo. Vocês precisam ir a campo, vocês não vão fazer esse trabalho dentro da escola. Vocês precisam ir para além da escola. É um trabalho que vai atingir a comunidade. Então, dentro da escola, fora da escola e dentro das residências. A gente precisa fazer isso. Isso dá um pouquinho de trabalho, porque é necessário vocês despender de tempo para poder fazer essas demandas. E aí, nessa coleta em campo, vocês também vão fazer algumas retiradas de materiais que estão lá. Esses materiais vocês vão coletar, porque no futuro nós vamos mostrar esse tipo de material. Porque o passo 3 aí da nossa etapa de pesquisa é a identificação e classificação desses resíduos. Se você chegar e tirar foto, você não vai ter identificação. Você pode até ter a identificação, mas você não vai ter como classificar, porque em cada plástico, na legislação brasileira, os plásticos eles precisam ter essas simbologias aqui, que a gente tem esses triângulos com alguns números, que fala qual tipo de plástico, qual tipo de resíduo que a gente tem ali. Então a gente precisa fazer esse levantamento e saber, tal lugar a gente viu muito descarte de garrafas PET, tal lugar a gente viu muito PVC, a gente viu muito PP. Isso vai ser um levantamento que vai ser o trabalho de vocês, o levantamento que vocês vão realizar. Quarto passo aí é a organização desses dados que vocês coletaram em planilhas, em gráficos, tabulando, colocando aí os gráficos de frequência, as médias, né? Tudo que a gente já viu aí durante os nossos cursos de matemática, vocês vão acabar aplicando isso também nessa pesquisa agora, quando fizer a análise desses dados. E depois a sistematização e comunicação dos resultados. Então, quais são os instrumentos aí que vocês vão usar de apoio? Primeiro, a ficha de levantamento de resíduos, que é um documento que já está pronto e já está disponibilizado para vocês. Depois, a planilha de registros quantitativos. Essa planilha vocês vão ter que criar. Vocês vão ter que elaborar uma planilha para vocês registrar o quantitativo que está acontecendo ali do material que vocês estão encontrando. E aí você tem um roteiro de observação, que é um diário de bordo, né? Que vocês têm esse diário, está disponível também para vocês, que vocês vão preencher, vão falar o que aconteceu ali, tem que preencher essas coisas, são documentos da nossa pesquisa. E os questionários estruturados, se for o caso de for aplicar o questionário. Outra coisa importante é vocês tirarem fotos, fazerem registro dessas pesquisas que vocês estão fazendo, dessa análise que vocês estão fazendo. Se um dia vocês decidirem ir fazer uma visita pelo bairro e ver e tirar foto desses resíduos, coloquem lá no diário de bordo. Aluno tal, saiu dia tal para fazer a pesquisa na rua tal, assim, e as fotos estão aqui comprovando. É bom vocês pegarem o mapeamento dos pontos de coletas e as fontes. Então, ir lá no Google Maps, pegar lá o GPS do Google Maps, aonde vocês estão, a coordenada de onde vocês estão, guardar essa coordenada, colocar lá no roteiro, né, de observação, ou na ficha de levantamento, vocês vão colocar a coordenada, porque futuramente a gente vai pegar nós vamos pegar essa coordenada e vamos colocar os pinos no mapa, para lá na frente, a gente no nosso entregável, entregar um mapa dizendo aonde tem os pontos que tem o lixo, o descarte regular ou de coleta desses materiais. Então, o importante é todos os registros devem ser feitos com responsabilidade, segurança, ética e respeito à comunidade e ao meio ambiente. Então, não vai fazer nada que desrespeite os vizinhos,
o pessoal da comunidade. Entre e saia dos lugares sem causar nenhum tipo de constrangimento às pessoas que estão ali. Você está fazendo uma pesquisa, tá? E aí, como é que a gente trabalha a metodologia na prática? Porque a gente falou aqui, ó, planejar, delinear da pesquisa e a coleta de dados. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Primeiro, planejar. Então, vocês vão definir as metas, definir os objetivos, as áreas de estudo que vocês vão fazer. Tudo isso vocês vão fazer em reunião com a equipe. E depois, observar e registrar, vocês vão aos pontos. Né? Vocês vão caminhar, vão registrar tudo em fotos, em anotações, em preenchimento de fichas. A coleta, olha lá a coleta. Coletar as amostras, usar luva, ó, sempre estar com luva, usar as luvas para você pegar o material ali, guardar, registrar aquele tipo de material que você está vendo na comunidade. Aí depois disso vocês vão identificar e classificar esse tipo de material. Depois fazer a análise desses dados e por último nós vamos fazer o compartilhamento do que foi pesquisado. E aí tá os nossos documentos auxiliares. Esses documentos já estão em mão de vocês, que é a ficha de levantamento de resíduos, ficha de classificação de resíduos, planilha de registro de quantitativo, que é o que vocês farão, roteiro de observação sistemático, o questionário, que já temos, e um exemplo prático, né? Uma observação em ação. Então, o objetivo é identificar os principais tipos de plásticos descartáveis que vocês vão ter. Aí vocês vão fazer o seguinte: durante a coleta, cada amostra será analisada e classificada pelo código do plástico. E o resultado é saber quais plásticos são mais encontrados na comunidade e na escola, né? E aí, de fato, planejar uma ação de reutilização. Vamos pensar um pouco no cronograma. 3 semanas, professor, é possível fazer isso em 3 semanas? Digo, é possível. Vocês na semana 1, ó, vão planejar, vão coletar. Na semana 2, vocês vão delimitar algumas coisas. Na semana 3, outras coisas. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que algo bem planejado, bem estruturado entre vocês consegue ser feito. O que não pode deixar para fazer no último dia ou na última semana, correr atrás no desespero. Nós vamos correr ali, pegar material aqui porque é muito fácil. Não deixe para fazer isso de última hora. Separe 1 ou 2 dias da semana para se reunir, para fazer, ou faça uma live. Se vocês não têm esse tempo de reunir, faça essa live, sentem com o grupo, reúna, faça essa atividade de como nós vamos fazer. E aí, quando forem fazer essa reunião, preencha o diário de bordo, coloque o que vocês falaram na reunião no diário de bordo, registre todas essas coisas, porque isso é um trabalho científico, e como trabalho científico precisa desses registros, tá certo? E qual é o que eu quero que vocês entreguem lá no final do projeto? Primeiro, uma base de dados organizados, isso num arquivo de Excel, ou um Word, né? Vocês com os dados todos organizados, dizendo o que foi e tal. Gráficos e representações visuais, esses dados. O mapa, né, dos pontos de descartes ou de recolhimento desse material. Eu vou precisar que vocês mostrem a coleta, né, as evidências desses materiais, preencher todas as fichas. Essas fichas serão entregues. E aí a análise de resultados e as amostras também organizadas. Por que eu estou falando isso? Quando chegar o momento da nossa apresentação lá na nossa feira, o que vocês vão apresentar? Esses entregáveis. Vocês vão mostrar, vão falar, ó, pessoal, nós fizemos visitas assim, 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 fomos em tal lugar, isso, olha aqui a nossa foto, olha os vídeos que nós produzimos quando fizemos as coletas, aqui estão os materiais que coletamos, em tal ponto a gente encontrou tal material, em tal ponto a gente encontrou esse material, em tal ponto a gente encontrou mais esse material, é possível isso e aquilo. Isso vocês vão apresentar porque vocês fizeram esse trabalho de campo. E é essas coisas que vocês vão apresentar. Não é uma coisa lá do ChatGPT que você vai caçar e tal. Não. Você vai ter que, de fato, ir ao local, pesquisar os locais, saber onde tem, ou se tem, por exemplo, lixeira de coleta seletiva, se tem na escola,
se tem na comunidade, em quais lugares eu encontro essas lixeiras de coleta seletiva. Isso é importantíssimo de vocês mostrarem no projeto de vocês. De fato, vocês olharem lá na lixeira seletiva se está seletivo mesmo, e principalmente com foco na seletividade do plástico, porque esse é o nosso projeto do plástico. Você vai lá na lixeira do plástico e olha, tira foto, faz registro, grava e fala assim, ó, realmente o povo está jogando plástico onde deveria ser plástico. Isso é a chave do projeto de vocês, beleza? Esses são os entregáveis que vocês precisam entregar. Então, um exemplo, né, real da execução. Vocês vão lá no lugar, vai observar lá na escola, no refeitório, vai observar, vai ver o lixo. Começa a registrar, tirar foto. Lixo dentro da sala de aula, suas, que a gente encontra muito lixo na sala de aula. Em vez de estar jogando lixo no lixo, joga lá de qualquer jeito. Casca de bala, água, esses lugares. Começa a registrar. Essas coisas são importantíssimas. Se possível, colete, guarde em sacos, prendam ou em caixas e prendam e falam assim, foi coletado no dia tal, na escola tal. Esses materiais precisam ser tipificados no futuro, que aí vocês vão identificar. E aí nessa identificação vocês vão colocar em caixas, em lugares específicos, caixas de papelão, né? Guarda esses materiais nas caixas e separa o que é garrafa PET, o que é PP, o que é PVC, o que é PAD, PS, vocês colocam isso em cada caixinha separado. E aí vocês contam, né, o registro de dados, preenche a planilha, organiza isso numa tabela do Excel, e aí vocês vão mostrar algum resultado parecido com isso aqui. Resultado da coleta, garrafa PET, código 1, o exemplo dessas garrafas, quantidade, PP, copo, garrafa de sabão, né? Sabão líquido, quantos, outros, tantos, total de itens. É mais ou menos essa ideia que eu quero. Representações visuais, aí vocês vão fazer os gráficos desses dados do que vocês coletaram. Depois mostrar esses gráficos em gráfico de pizza. E aí a conclusão, você vai discorrer um texto sobre a conclusão do que vocês perceberam durante a execução desse projeto. Então, quais são os erros mais comuns que vocês devem evitar nesse trabalho? Devem evitar. O que não podemos fazer? Não registrar os dados. Ir lá e fazer de qualquer maneira. Não registre. Por isso que tem os documentos aí que foram disponibilizados. Registre tudo. Outro erro é não tirar foto. O que custa você pegar o celular e tirar foto? Precisa tirar foto. Outro erro é misturar o tipo de plástico. Misturar vai atrapalhar a classificação e análise dos dados. Vocês precisam separar esses plásticos em lugares, em sacos específicos. E então lá fazer essa separação em caixa, sacola. Não sei qual é o tipo de material que você vai usar para guardar esses plásticos, mas vocês precisam colocar cada tipo de plástico em lugares separados. Outro erro é não preencher as fichas. Né? Não registrar os dados, não preencher as fichas. E outro erro também que vocês podem fazer é inventar dados. Informações falsas, elas vão comprometer seriamente toda a pesquisa. E também não é ético fazer essa invenção de dados, tá bom, gente? Atente-se para isso. E o que vocês devem fazer? Registrar tudo, organizar os dados e, fundamental, trabalhar em equipe. E aí, como você vai organizar esse material de fichas, né? Semana 1, semana 2, semana 3, isso aqui é uma dica. Mas vocês podem estruturar seu trabalho de diversas maneiras. Separar as fotos, se possível, coloque o nome nas fotos. Foto do dia tal, coloque lá na foto para registrar a hora e a data do momento que você está tirando aquela foto. É importante. Isso é uma prova para vocês, que vocês fizeram realmente o trabalho. Fazer as planilhas, as fichas, os gráficos. Você precisa guardar e arquivar essas coisas em algum lugar, organizar isso em algum lugar. Se possível, deixa que uma pessoa do grupo faça esse tipo de trabalho. E aí, vocês precisam definir, né, na primeira etapa, quem vai fazer o quê no grupo. Então, quem vai ser responsável pela foto?
Quem vai ser o responsável pelos dados? Quem será o responsável pelas fichas? Quem vai ser os apresentadores, né, ou apresentadoras lá do nosso trabalho? Vocês precisam viver isso em conjunto entre vocês, porque é um trabalho feito em grupo. Todas essas análises servirão para posteriormente a gente fazer a verificação do trabalho de vocês e a pontuação desse trabalho. Tá bom, gente? No mais, é isso. Aqui é uma dica de como será a apresentação final. O que falar, o que mostrar, o tempo da apresentação, a organização, isso aí a gente pode deixar para discorrer mais lá para a terceira semana, quando a gente já tiver esses dados, já tiver passado por um processo de análise desses dados, aí fica mais fácil a gente fazer um slide ou planejar como de fato será a nossa apresentação na semana de ciências. Tá bom, gente? Tenham um bom dia. Tchau, tchau.